Olá, tudo bem? Então, durante essa última semana nossa, a gente veio refletindo sobre a catequese de Jesus, como eu chamei, né? A gente estava usando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que também, dentro da exegese da teologia, se diz o Sermão da Montanha. Hoje, o texto que nós temos e que nós estamos estudando e vamos analisar é o texto dentro da perspectiva da missão dos discípulos de Jesus. Na divisão que se faz normalmente do Evangelho de Mateus é chamado de Sermão da Missão. Jesus escolhe e instrui os seus discípulos a forma que eles devem agir enquanto evangelizadores, enquanto missionários, enquanto pregadores, enquanto anunciadores do reino dos céus. E também diz a quem eles devem ir primeiro. Vamos observar o texto. O texto começa dizendo que Jesus viu as multidões. Vendo as multidões, está no texto. Que multidão é essa que seguia Jesus? A gente normalmente tem por hábito enxergar essa multidão a partir do olhar social que nós ocupamos, no nosso espaço dentro da sociedade em que nós estamos. Isso é normal, isso é natural. O nosso olhar para a história de Jesus difere do próprio olhar de Jesus. Temos que aprender então com Jesus o que ele olhava, como olhava, de que forma ele olhava. Que multidão é essa então que Jesus está vendo? Ele vê as pessoas que perderam esperança na vida, que não acreditam mais nas suas lideranças políticas, nas suas lideranças religiosas, naqueles que deveriam conduzi-los. Uma multidão de doentes, uma multidão de cegos, de coxos, de aleijados, leprosos, endemoniados, famintos, pessoas desprezadas pela sociedade do seu tempo. E também olha para as multidões de hoje, pessoas desprezadas por nós nos dias de hoje. Eram essas pessoas que seguiam Jesus, pois encontravam nele refúgio, conforto, direção, esperança. Essas pessoas desprezadas tornavam-se então ovelhas sem pastor, pessoas que não sabiam a quem ouvir, de que forma ouvir, não se sentiam amadas. Qual era a função principal do pastor? O pastor tinha como função alimentar, cuidar, dar a direção para as ovelhas, preparar um cercado, o redil, de forma que elas pudessem se sentir protegidas ali dentro. E as multidões que Jesus olhava não encontravam isso em seus pastores, ou pelo menos naqueles que se diziam pastores. Rumavam sem destino, sem direção. Só eram cobradas, excluídas, rejeitadas. Muitas vezes até dizia que seus pais ou elas mesmas tinham pecado para que vivessem naquela condição social de exclusão. Segundo Jesus, ele faz outra comparação. Ele fala da messe, ele fala do campo, ele fala da colheita. Jesus diz que a messe é grande, a colheita é grande, o plantio é grande, o cuidar da terra é grande. Aquilo que era plantado precisava ser colhido, mas é necessário que se tenham operários para fazer essa colheita, para fazer esse trabalho. Esses operários são poucos. Poucas pessoas se dispõem a esse tipo de trabalho. E Jesus então mostra a necessidade que temos de pedir esses trabalhadores, esses operários a Deus. Esse é um tema muito interessante que a gente pode perguntar: quem são esses operários? Quem pode ser operário ou operária da messe? Todos e todas que estejam dispostos ou dispostas a partir em missão. Não importa seu estado de vida, não importa se são casados, se são solteiros, se são celibatários. Importa ter disposição
Às vezes a gente tem muitos que querem trabalhar nesta messe do Senhor, se preparam para trabalhar nesta messe do Senhor, mas muitas vezes não têm disposição, ou vão deixando essa disposição ao longo do caminho na vida, pelas dificuldades, por aquilo que possa parecer como empecilho, pedra ou muro. E isso Jesus mostra naqueles que ele chamou, e que nós, no texto hoje, sabemos como os 12. Cada um tinha uma origem diferente. Cada um daqueles 12 homens tinha uma visão de mundo diferente. Cada um esperava que a presença de Deus no meio do povo se desse de uma forma. 12 cabeças, 12 pessoas pensando diferente. Mas Jesus os reuniu. Eles viram em Jesus aquela esperança que eles buscavam, ou pelo menos aquela mudança que eles sonhavam. E Jesus os reuniu e disse a eles que o reino dos céus era o local aonde eles deveriam viver, pregar. Mas esse reino não é um reino que está longe, é um reino que está próximo. É um reino que está no meio de nós. No livro do Apocalipse, São João diz que na visão ele viu a Jerusalém celeste descer. Ou seja, aqui também se constrói o reino dos céus. E para anunciar esse novo reino, é preciso ter coragem. Coragem para enfrentar os espíritos maus, para curar as enfermidades e doenças sociais e outras doenças. Espíritos, enfermidades e doenças racistas, misóginas, fascistas, homofóbicas, que só pensam em desmatar a Amazônia, que invadem terras indígenas, e nesse final de semana, de sexta-feira para cá, nós vimos pessoas invadindo hospitais. Que espírito mau, que espírito cruel. Esses espíritos precisam sair. Nós precisamos denunciar esses espíritos. Jesus, então, enviou esses 12. E inicialmente ele enviou as ovelhas de Israel. Alguns anos atrás eu li um livro que tinha como título Como Evangelizar os Batizados. Muito interessante. Ele falava que os batizados, ou que aquelas pessoas que já tinham sido batizadas, precisavam assumir o seu batismo no mundo, na vida, nas relações, no acolhimento, nas atitudes, nas palavras, no se fazer diferente perante os pecados sociais que saltam aos nossos olhos, de hoje são muitos. Isso é, anunciar que o reino dos céus está próximo, que está no meio de nós, que ele é possível ser vivido. E que essa boa nova deve ser dada de graça, pois a recebemos de graça. Tomemos cuidado com muitas vezes com aquelas pessoas que parecem que querem cobrar de nós alguma coisa, para que nós possamos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é gratuito. O reino de Deus não tem preço, não tem valor. Minhas amigas, meus amigos, surge então uma esperança. O texto de hoje nos mostra isso. Um novo jeito de viver está no meio de nós. O amor, a solidariedade, a fraternidade, o perdão, a aceitação do outro como ele é, o carinho, o acolhimento, gestos de Jesus que devem ser transmitidos por nós. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu poderia ficar mais feliz, dormir tranquilo, porque fiz a minha parte. Amém.
Se você gostou da nossa reflexão de hoje, você pode deixar o seu joinha aí, né, o seu like, curtir aí o nosso canal, se inscrever nele. E eu peço que você ajude a divulgar, então, esse momento de reflexão nossa. Fique com Deus.